O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, capítulo 16. Reestruturando o poder da perspectiva. A vida não é uma coisa estática. As únicas pessoas que não mudam suas mentes são as incapazes nos asilos porque não podem e aqueles nos cemitérios. Everett Dixon. Considere o som de um passo. Se eu lhe perguntasse, o que significa um passo? Você provavelmente responderia, não significa nada para mim. Bem, pensemos um pouco sobre isso. Se estiver andando por uma rua movimentada, há tantos passos que você nem os ouvirá. Nessa situação, eles não têm nenhum significado efetivo. Mas e se você estiver em sua casa, sozinho, tarde da noite, e ouvir passos lá embaixo? Há um momento atrás, você ouviu os passos em sua direção. Os passos agora têm um significado. O mesmo sinal, o som dos passos, terá muitos significados diferentes dependendo do que significou para você em situações similares no passado. Sua experiência passada pode lhe dar um contexto para esse sinal e assim determinar se ele o relaxa ou assusta. Por exemplo, você pode classificar o som como do seu cônjuge chegando tarde da noite em casa. Pessoas que passaram pela experiência de um assalto podem pensar que seja um intruso. Assim, o significado de qualquer experiência na vida depende da estrutura de como colocamos à sua volta. Se você muda a estrutura, o contexto, o significado muda instantaneamente. Um dos mais efetivos instrumentos para a mudança pessoal é aprender como colocar as melhores estruturas em qualquer experiência. Esse processo é chamado reestruturação. Muitas vezes há ao nosso redor oportunidades que fariam nossas vidas exatamente como gostaríamos que fossem. Há maneiras de ver nossos maiores problemas como se fossem nossas maiores oportunidades, só se podemos sair de nossos padrões de percepção habituais. Mais uma vez, como já discutimos diversas vezes neste livro, nada no mundo tem qualquer significado inerente. Como nos sentimos sobre alguma coisa e o que fazemos no mundo depende de nossa percepção das coisas. Um sinal só tem significado na estrutura ou contexto no qual o percebemos. Infortúnio é o ponto de vista. Sua dor de cabeça pode ser boa para um vendedor de aspirina. Os seres humanos tendem a dar significados específicos para as experiências. Nós dizemos que isso acontece, portanto isto significa aquilo, quando na realidade deve haver um número infinito de maneiras de interpretar qualquer experiência. Tendemos a estruturar as coisas baseados em como as percebemos no passado. Muitas vezes, trocando esses padrões habituais de percepção, podemos criar as maiores escolhas para as nossas vidas. É importante lembrar que percepções são criativas, isto é, se percebemos alguma coisa como uma responsabilidade, essa é a mensagem que enviamos para nosso cérebro. O cérebro então produz estados que a tornam realidade. Se mudarmos nossa estrutura conceitual olhando para a mesma situação de um ponto de vista diferente, podemos mudar a maneira como reagimos na vida, podemos mudar nossa representação ou percepção sobre qualquer coisa e num instante mudarmos nossos estados e comportamentos. Reestruturação é sobre tudo isso. Lembre-se, nós não vemos o mundo como ele é porque as coisas podem ser interpretadas a partir de muitos pontos de vista. Do jeito que somos, nossas estruturas conceituais, nossos mapas, é que definem o território. É importante notar que nossas experiências passadas filtram regularmente nossa capacidade de ver o que na realidade está acontecendo no mundo. Mas há múltiplas maneiras de ver ou experimentar qualquer situação. O cambista que compra entradas com antecedência para um concerto e depois vende-as a um preço mais alto na porta, pode ser visto como uma pessoa desprezível, que tira proveito dos outros, ou pode ser visto como uma valiosa ajuda para aqueles que não conseguiram entradas ou não querem ficar na fila. A chave do sucesso na vida é representar consistentemente sua experiência, de forma que apoie você para produzir até mesmo melhores resultados para si e para os outros. Reestruturar em sua forma mais simples é mudar a declaração negativa em uma positiva, trocando a estrutura conceitual usada para entender a experiência. Há dois modos principais para reestruturar ou meios para alterar nossa percepção sobre alguma coisa. Reestruturação de contexto e reestruturação de conteúdo
Ambos alteram suas representações anteriores, resolvendo conflitos ou dores interiores, e assim deixando você num estado mais rico de recursos. A reestruturação de contexto inclui tomar uma experiência que parece ser ruim, perturbadora ou indesejável e mostrar como o mesmo comportamento ou experiência pode ser, na verdade, uma grande vantagem em outro contexto. A literatura infantil está cheia de exemplos de reestruturação de contexto. O nariz de Rudolf, que fazia as pessoas caçoarem dele, torna-se uma vantagem e transformam em um herói no contexto de uma noite escura e de nevasca. O patinho feio sofre muito por ser tão diferente, mas sua diferença foi sua beleza ao tornar-se um cisne adulto. A reestruturação de contexto é inestimável em negócios. Nosso sócio desassociador era ineficiente, até que percebemos, depois de uma súbita inspiração, que ele podia ser uma grande ajuda como observador, como uma pessoa que nota com antecedência qualquer problema em potencial. Grandes inovações são feitas por aqueles que sabem como reestruturar atividades e problemas em recursos potenciais e em outros contextos. Por exemplo, o petróleo era considerado uma coisa que acabava com o valor da terra para uso de plantações. Olhe seu valor hoje. Há muitos anos, os depósitos de madeira tinham dificuldade para disporem da enorme quantidade de serragem de suas serrarias. Um sujeito pegou esse refúgio e decidiu reaproveitá-lo em outro contexto. Prensou a serragem com cola e benzina e criou um tipo de aglomerado. Depois de combinar que retiraria toda a serragem, sem valor, dessas serrarias, em 2 anos desenvolveu um negócio multimilionário e com seu principal recurso não lhe custando nada. Mas isso é próprio de um empreendedor, alguém que dá aos recursos um novo potencial de renda. Em outras palavras, alguém que é um expert em reestruturação. A reestruturação de contexto inclui pegar exatamente a mesma situação e mudar seu significado. Por exemplo, você pode dizer que seu filho nunca para de falar, nunca cala a boca. Depois de reestruturar o conteúdo, você pode dizer que ele certamente deve ser um jovem muito inteligente para ter tanto para dizer. A história de um famoso general que ficou conhecido por ter reestruturado suas tropas durante um pesado ataque inimigo. Ele dizia: "Nós não estamos nos retirando, estamos avançando em outra direção." Quando morre uma pessoa chegada a nós, a maioria das pessoas em nossa cultura fica triste. Por quê? Muitas razões. Sensação de perda, por exemplo. No entanto, algumas pessoas ficam alegres. Elas reestruturam a morte para significar que o morto está sempre com eles, que nada no universo jamais é destruído, que as coisas só mudam de forma, que a pessoa querida agora está num lugar melhor. Alguns consideram a morte como uma promoção para um nível mais alto da existência, por isso ficam felizes. Outra forma de reestruturar o conteúdo é realmente mudar a maneira como você o vê, ouve ou representa uma situação. Você está aborrecido com o que alguém lhe disse, você pode imaginar-se sorrindo enquanto ele diz as mesmas palavras negativas, no mesmo tom de voz de seu cantor favorito. Ou você pode ver a mesma experiência em seu cérebro, só que dessa vez com o narrador cercado pela sua cor favorita. Ou, em primeiro lugar, você pode até mudar o que ele lhe diz. Enquanto reexperimenta em sua mente, você pode ouvi-lo se desculpar. Ou pode vê-lo falando de uma perspectiva que coloca você muito acima dele. Reestruturar o mesmo estímulo muda o significado enviado ao cérebro e assim também os estados e comportamentos associados a ele. Este livro é cheio de reestruturas. As 7 Mentiras do Sucesso é um capítulo todo de reestruturas. Pouco tempo atrás, houve um artigo tocante no Baltimore Sun, republicado nas Seleções, com o título de Um Menino de Visão Fora do Comum. Era sobre um garoto chamado Calvin Stanley. Parece que Calvin anda de bicicleta, joga beisebol, vai à escola e faz tudo o que meninos de 11 anos fazem, exceto ver. Como pode esse garotinho fazer todas essas coisas enquanto muitas pessoas na mesma situação desistem da vida ou vivem em tristeza? Enquanto lia o artigo, tornou-se claro que a mãe de Calvin é uma mestra em reestruturar. Ela transformou todas as experiências que Calvin tinha, experiências que outros classificariam como limitações, em vantagens na mente dele.
uma vez que isso é o que ele representa para si, isso é o que Calvin experimenta. Aqui estão alguns exemplos de comunicação da mãe com ele. A mãe de Calvin lembra-se do dia em que seu filho perguntou por que era cego. Respondi que nascer assim não era culpa de ninguém. Ele perguntou por que tinha que ser eu? E a mãe disse: não sei, Calvin, talvez haja um plano especial para você. Em seguida pediu que se sentasse e continuou: você vê, Calvin, só que usa as mãos em vez de seus olhos. E lembre que não há nada que não possa fazer. Outro dia, Calvin estava muito triste por não poder ver o rosto de sua mãe. Mas a senhora Stanley sabia que devia responder a seu filho. Continuava o artigo. Disse ela: Calvin, você pode ver meu rosto, pode vê-lo com as mãos e ao escutar a minha voz, e me conhece melhor que muitas pessoas capazes de ver com os olhos. O artigo seguia dizendo que Calvin se movimenta com energia e segurança no mundo dos que veem, com confiança inabalável das crianças que se sentem protegidas por suas mães. Calvin quer ser programador de computadores e desenvolver programas para os que não enxergam. O mundo está cheio de Calvins. Precisamos de mais pessoas que usem a reestruturação tão efetivamente como a senhora Stanley. Tive a sorte de recentemente encontrar outro mestre de reestruturação. Seu nome é Comandante Jerry Coffey. Ele é um homem incrível que usou a reestruturação para manter sua sanidade quando passou 7 anos em prisão solitária como prisioneiro de guerra. Isso foi no Vietnã. Nossa primeira reação ao ouvir isso provavelmente é assustar-nos um pouco. No entanto, nada é bom ou mal no mundo, exceto na maneira como a representamos para nós mesmos. Jerry decidiu representar a prisão para si mesmo como uma grande oportunidade, um desafio para permanecer forte, uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo como nunca tivera antes, uma chance para ficar mais próximo de Deus. Algo que algum dia o faria sentir-se orgulhoso na maneira como se portara. Como essa estrutura, ele via tudo o que acontecia como uma parte do desenvolvimento de uma experiência pessoal e saiu total e positivamente transformado pela experiência. Diz ele que não desistiria da experiência nem por $1 milhão. Pense num grande engano que cometeu no passado. Você pode sentir uma súbita onda de tristeza, mas é bem provável que o engano foi parte de uma experiência com mais sucesso do que fracasso. E quando você considerar, começará a perceber que provavelmente aprendeu mais com aquele engano do que com qualquer outra coisa que tenha feito naquela época. Portanto, você pode se concentrar no que fez de errado ou pode reestruturar a experiência de forma a focalizar mais além para o que aprendeu. Há inúmeros significados para cada experiência. O significado é tudo o que escolher para dar ênfase, assim como seu conteúdo é o que escolher para focalizar. Uma das chaves para o sucesso é concentrar a estrutura mais útil para qualquer experiência a fim de você poder torná-la alguma coisa que trabalhe para você e não contra você. Há alguma experiência que você não possa mudar? Há algum comportamento que é uma parte imutável de seu ser? Você é seus comportamentos ou você é o encarregado deles? O que eu tenho salientado em cada parte desse livro é que você está no controle. Você dirige seu cérebro. Você produz os resultados de sua vida. A reestruturação é um dos mais poderosos meios que você pode usar para mudar a maneira como pensa sobre uma experiência. Você já põe estruturas em experiências. Algumas vezes você muda as estruturas conforme os acontecimentos mudam. Veremos a seguir 4 sentenças e 4 formas de reestruturá-las. Sentença 1. Meu patrão grita comigo todo o tempo. Reestrutura. É ótimo que ele se preocupe o bastante para lhe dizer como na realidade se sente. Ele poderia simplesmente despedi-lo. Sentença 2. Tenho de pagar $4 a mais de imposto este ano do que no ano passado. Reestrutura. Isso é ótimo. Você deve ter ganho muito mais dinheiro este ano do que no ano passado. Sentença 3. Temos pouco ou nenhum dinheiro extra para comprar presentes de Natal este ano. Reestrutura. Ótimo, assim você pode se tornar muito mais inventivo e fazer alguma coisa de que as pessoas nunca se esquecerão, em vez de comprar presentes comuns. Seus presentes podem ser mais personalizados.
Sentença 4. Cada vez que começo a ser bem-sucedido em grande estilo, eu saboto meu sucesso. Reestrutura. É ótimo que você esteja tão consciente de que seu padrão no passado foi esse. Agora você pode perceber o que acionou e mudá-lo para sempre. Reestruturar é crucial para aprender a comunicar-se consigo mesmo e com os outros. Em nível pessoal, é como escolhemos o significado para nos colocar nos eventos. Em nível mais amplo, é um dos instrumentos de comunicação mais efetivos de que dispomos. Pense em vendas. Pense em qualquer forma de persuasão. A pessoa que prepara a estrutura, a pessoa que define o campo, é a maior influência. A maioria dos grandes sucessos em que você possa pensar em campos que variem da propaganda à política é o resultado de reestruturações engenhosas, mudanças nas percepções das pessoas de forma que suas novas representações sobre alguma coisa os ponham em um estado que os faça sentir e agir diferentemente. Um amigo meu vendeu sua cadeia de restaurantes naturais para General Mills por 167 vezes o seu lucro. Nunca se ouviu falar disso na indústria. Como ele fez isso? Fez com que a General Mills decidisse o valor de sua companhia baseado em quanto valeria dentro de 5 anos, se não a comprassem, e continuasse a se expandir. Ele poderia facilmente esperar para vendê-la, mas eles precisavam dela naquele momento para alcançar as metas de sua empresa. Portanto, concordaram com sua estrutura. Toda persuasão é uma mudança de percepção. A maior parte da reestruturação é feita para nós, não por nós. Alguém muda a estrutura para nós e reagimos a ela. O que é a propaganda afinal, além de uma enorme indústria com o único propósito de estruturar e reestruturar as percepções das massas? Você acha mesmo que há algo de particularmente másculo sobre uma marca específica de cerveja ou sexy sobre um determinado cigarro? Se você desse a um aborígene um cigarro Virginia Slims, ele não exclamaria: "Ei, sou muito sexy!" Mas os publicitários nos apresentam a estrutura e a ela reagimos. E se eles acharem que ainda não reagimos adequadamente, definem outra estrutura nova para ver se funcionaria melhor. Uma das maiores reestruturações de propaganda que já houve foi feita pela Pepsi Cola. Como todos podem se lembrar, Coca-Cola foi a bebida pioneira de cola. Sua história, tradição e posição no mercado eram indiscutíveis. Não havia nada que a Pepsi pudesse fazer para vencer a Coca-Cola em seu próprio campo. Se você está contra um clássico, não pode dizer "somos mais clássicos que eles". As pessoas simplesmente não acreditariam nisso. Em vez disso, a Pepsi virou o jogo de cabeça para baixo, reestruturou as percepções que o povo já tinha. Quando começou a falar sobre a geração Pepsi e publicou seu desafio Pepsi, tornou sua fraqueza uma força. O que a Pepsi dizia era algo como: "Sem dúvida, eles foram os líderes, mas nós seremos hoje. Você quer o produto de ontem ou o de hoje?" Esses anúncios reestruturavam o tradicional domínio da Coca-Cola como uma fraqueza, como que indicando que era um produto ultrapassado e não do futuro, e reestruturaram o status tradicional de segundo violino para a grande estrela da companhia. O que aconteceu? A Coca finalmente decidiu que tinha que jogar no campo da Pepsi. Lançou sua nova Coca Oxymoronic, e o resto é história de marketing. Agora teremos de esperar e ver se a reestruturação da Coca de dar ao povo sua velha Coca clássica e sua nova Pepsi Coca funcionará. Mas o processo foi um clássico exemplo de reestruturação porque a batalha toda foi sobre nada mais do que imagem. Foi simplesmente uma questão de qual estrutura entraria no cérebro das pessoas. Não há nenhum conteúdo social intrínseco numa bebida de açúcar, carbonato, que estrague seus dentes. Não há nada mais intrinsecamente contemporâneo do que um sabor da Pepsi versus o sabor da Coca. Mas, mudando a estrutura e definindo os termos, a Pepsi deu um dos maiores golpes de marketing na história atual. Reestruturação foi o fator principal na conclusão do processo de 120 milhões de dólares do General William Westmoreland contra a CBS.
Indo para o tribunal, parecia ter considerável apoio popular para seu ponto de vista no processo. A TV, em uma reportagem, chamou o conflito de anatomia de uma ofensa. A CBS começou a perceber sua dificuldade e finalmente contratou John Scanlon. Seu trabalho era inverter a maré de apoio popular ao ponto de vista da General Williams e fazer o povo parar de se concentrar nas táticas do processo dos 60 minutos e começar a prestar atenção às acusações contra General Williams. Acusações que a CBS estava tentando provar serem verdadeiras. No final, General Williams retirou seu processo em troca de uma simples desculpa, ficando a CBS eternamente grata às técnicas de reestruturação de Scanlon. Pensem na política. Como os homens de marketing e consultores jogam um papel cada vez mais importante nesse processo. A batalha para estabelecer estrutura tornou-se cada vez mais parte dominante da política americana. Às vezes parece ser a única parte. Depois dos debates Reagan-Model, os repórteres eram assediados pelos operadores de ambos os partidos que tentavam dar a melhor interpretação, a melhor estrutura para cada palavra que fora dita. A razão não é o teor, tanto quanto a estrutura que interessa. Reagan foi responsável por uma das maiores engenhosas reestruturações no segundo debate presidencial. No primeiro debate, sua idade tornou-se um problema pela primeira vez na campanha. Claro que isso também era uma reestrutura. O povo já sabia a idade dele, mas seu desempenho hesitante e a cobertura do fato pela imprensa reestruturou sua idade de um simples fato para uma deficiência em potencial. No segundo debate, Mondale fez comentários que novamente implicavam que a idade de Reagan era uma deficiência. O público esperava pela réplica de Reagan. Em seu melhor tom de impaciência, ele disse que idade não devia ser um problema na campanha, pois não tinha intenção de transformar em problema a juventude e inexperiência de seu oponente. Com uma sentença, ele reestruturou completamente a questão, de uma maneira que lhe tirou o caráter de fator importante na disputa. Muitos de nós achamos que é mais fácil reestruturar quando nos comunicamos conosco mesmos. Se estamos tentando vender nosso velho carro a alguém, sabemos que temos de reestruturar nossa apresentação de uma maneira que realce o que o carro tem de bom e disfarce o que ele tem de ruim. Se seu comprador em potencial tem uma estrutura diferente, seu trabalho é mudar a percepção dele. Mas poucos de nós passamos muito tempo pensando em como reestruturar nossa comunicação conosco. Alguma coisa acontece com a gente. Formamos uma representação interior da experiência. Pensamos que é com isso que temos de viver. Pense como isso é louco. É como ligar a ignição, dar a partida no carro e só então decidir para onde ir. Em vez disso, você precisa aprender a comunicar-se consigo mesmo com tanta finalidade, direção e persuasão como faria em uma apresentação de negócios. Precisa começar a estruturar e reestruturar experiências de forma a fazê-las trabalhar para você. Uma maneira está simplesmente no nível do pensamento cuidadoso e consciencioso. Todos nós conhecemos pessoas que se tornam inseguras depois de um romance mal-sucedido. Elas se tornam namoradeiras ou magoadas e decidem afastar-se de relacionamentos subsequentes. O fato é que os relacionamentos trazem a elas mais alegria do que dor. É por isso que era tão difícil de desistir. Mas bloquear as lembranças boas e concentrar-se nas más faz com que a pessoa ponha a estrutura pior possível numa experiência. A ideia é mudar a estrutura, ver a alegria, ver o lucro, ver o crescimento. Então é possível passar para uma estrutura positiva, mais do que para uma negativa, e fortalecido para criar um relacionamento até melhor no futuro. Pare um minuto e pense em 3 situações em sua vida que o estão desafiando. De quantas maneiras diferentes você pode ver cada uma das situações? Quantas estruturas pode pôr ao redor delas? O que você aprende ao vê-las diferentemente? Como isso liberta você para agir de forma diferente? Eu até posso ouvir alguns de vocês dizerem: isso não é fácil de fazer. Algumas vezes fico muito deprimido para fazer isso. O que é depressão? É um estado. Lembra-se do começo do livro, quando discutimos associação e dissociação? Um pré-requisito para ser capaz de reestruturar é a habilidade de dissociar-se da experiência depressiva e vê-la sob uma nova perspectiva.
Você pode então mudar sua representação interior e fisiologia. Se estiver num estado rico, então sabe como mudá-la. Se estiver pondo alguma coisa numa estrutura que não lhe seja fazendo bem, mude a estrutura. Uma maneira de reestruturar é mudar o significado de uma experiência ou comportamento. Imagine uma situação na qual alguém faz alguma coisa que você não goste, e então pense que o comportamento da pessoa tem um significado particular. Consideremos um casal no qual o marido gosta especialmente de cozinhar, e é importante para ele que seus pratos sejam apreciados. Sua esposa permanece muito quieta durante a refeição. O marido acha isso muito perturbador. Se ela estivesse gostando da refeição, deveria comentar. Se não está falando, é porque não deve estar satisfeita. O que você faria para reestruturar a percepção dele em relação ao comportamento da esposa? Lembre-se, o importante para ele era a apreciação. Uma reestruturação de significado envolve a mudança de uma percepção para outra, que apoie o que é importante para a pessoa e que faça isso de uma forma que ela nunca considerou antes. Nós poderíamos sugerir ao cozinheiro que talvez sua companheira esteja apreciando tanto que não quer perder tempo falando quando pode estar comendo. Ação fala mais alto do que palavras. Outra possibilidade seria fazê-lo reestruturar ele mesmo o significado do comportamento. Poderíamos perguntar: já houve alguma ocasião em que você pessoalmente ficou quieto durante uma refeição por estar apreciando muito? O que aconteceu com você? O comportamento de sua esposa só era aborrecido dentro de uma estrutura em que ele pusera. Em casos como esse, só é preciso um pouco de flexibilidade para mudar a estrutura. A segunda espécie de reestruturação é a respeito de trabalhar com um comportamento do qual você não gosta. Geralmente você não aprecia o que diz sobre si como pessoa ou não gosta do que consegue para si. A maneira de reestruturá-lo é imaginar outra situação ou contexto na qual esse comportamento seria útil para conseguir para você alguma coisa que quisesse. Vamos supor que você seja um vendedor. Você tem grande preocupação em conhecer todos os detalhes de seu produto, mas na hora da venda você tende a dar tantas informações para seus fregueses que eles se sentem oprimidos, algumas vezes até demorando ao decidir comprar. A questão é onde esse comportamento poderia ser mais efetivo. Que tal escrever um folheto de propaganda ou um documento técnico sobre o seu produto? Conhecendo tantas informações e tendo livre acesso a elas, isso poderia até ser útil ao estudar para um teste ou ajudar seus filhos na lição de casa. Portanto, como vê, não é o comportamento em si que é o problema, mas onde está sendo empregado. Você pode pensar em exemplos em sua própria vida. Todos os comportamentos humanos são úteis em algum contexto. Protelação pode parecer inútil, mas não seria bom deixarmos para ficar zangados ou tristes em um outro dia. Você pode aprender a fazer exercícios de reestruturação, com imagens e experiências que o aborrecem. Pensem numa pessoa ou experiência, por exemplo, que esteja afligindo sua mente. Você volta para casa após um dia de trabalho terrível, e tudo em que pode pensar é no ridículo projeto que seu supervisor lhe deu, bem no finalzinho da tarde. Em vez de se afastar do problema, você trouxe a frustração para casa. Está assistindo televisão com seus filhos, mas tudo em que está pensando nesse estado é em seu supervisor burro e seu projeto idiota. Em vez de deixar que seu cérebro o torne infeliz no fim de semana, você pode aprender a reestruturar a experiência de forma a fazê-lo sentir-se melhor. Comece dissociando-se dela. Tome a imagem de seu supervisor e coloque em sua mão. Ponha nele um par de óculos engraçados, com um grande nariz e bigode. Ouça-o falando com uma voz engraçada e esganiçada de desenho animado. Ouça-o dizer que precisa da sua ajuda num projeto. Você poderia, por favor, ajudar? Depois de ter forjado isso, talvez você possa considerar que ele estava sob pressão, tendo talvez se esquecido de dizer a você do que precisava até o último minuto. Talvez possa lembrar-se de uma época em que você fez a mesma coisa com outra pessoa. Pergunte-se se essa situação é de tamanha importância que você deva permitir que ela estrague seu fim de semana.
se há qualquer motivo para permitir que ela o aborreça enquanto você está em casa. Não estou dizendo que o problema não é real. Talvez você precise de um novo emprego ou talvez precise comunicar-se melhor no emprego em que está. Mas se o caso for esse, você precisa resolver o problema em vez de ficar atormentado por algum fantasma insistente e negativo em sua mente, que faz com que você reaja e trate aqueles que lhe são chegados de uma maneira pouco agradável. Faça isso com eficiência algumas vezes e na próxima vez que encontrar o seu supervisor, poderá vê-lo com óculos e um narigão. Daí você se sentirá de modo diferente quando ele vier lhe falar, criando, pois, um novo feedback para ele e uma nova maneira para os dois se entenderem, fora da dinâmica estímulo-reação passada que tinham estabelecido um com o outro. Usei essas estruturas em pequenas doses para aquilo que algumas pessoas consideram grandes problemas. Muitas vezes, em situações complexas, você deve ter de fazer uma série de reestruturações menores para gradual, porém radicalmente conseguir o estado desejado. Em seu sentido mais amplo, a reestruturação pode ser usada para eliminar sensações negativas sobre quase tudo. Uma das técnicas mais efetivas é imaginar-se num cinema. Veja uma experiência que o está perturbando, como um filme numa tela. Primeiro você pode querer passá-lo rapidamente, como um desenho animado. Pode querer pôr música de circo ou um som de órgão. Então pode querer passá-lo de trás para diante, olhando a imagem cada vez mais absurda. Tente essa técnica com alguma coisa que o está aborrecendo. Descobrirá que ela logo perde sua força negativa. A mesma técnica pode ser usada com fobias, mas você tem de mudar tudo. Eis como. Uma fobia frequentemente está enraizada num profundo nível sinestésico. Portanto, você precisa manter maior distância dela a fim de fazer uma reestruturação eficaz. As reações fóbicas são tão fortes que a pessoa pode reagir ao simples pensamento de alguma coisa. A maneira de lidar com tais pessoas é dissociá-las de suas representações diversas vezes. Chamamos isso de dupla dissociação. Por exemplo, se você tem uma fobia sobre alguma coisa, tente esse exercício. Volte ao tempo quando se sentia totalmente fortalecido e vivo. Volte àquele estado e sinta aquelas sensações fortes e confiantes. Agora veja-se como se estivesse protegido por uma bolha radiante. Uma vez que tenha essa proteção, vá ao seu cinema mental favorito. Sente-se numa cadeira confortável com uma boa visão da tela. A seguir, sinta-se flutuar fora de seu corpo. Entre na cabine de projeção, sentindo o tempo todo a bolha protetora à sua volta. Olhe para baixo e veja-se sentado na plateia, olhando para a tela vazia. Feito isso, olhe para a tela e veja uma cena parada. A imagem em preto e branco da fobia ou qualquer experiência terrível que realmente costuma perturbá-lo. Você olha para si lá embaixo da plateia e se vê observando o que está acontecendo na tela. Você está duplamente se dissociando. Nesse estado, faça a imagem em preto e branco correr para trás com um movimento extremamente rápido, fazendo com que a coisa que o estava perturbando se pareça com um barato filme doméstico ou uma antiga comédia pastelão. Repare em suas reações engraçadas enquanto você se observa na plateia vendo na tela esse filme. Vamos dar um passo adiante. Quero que a sua parte que está realmente rica de recursos, a parte que está lá em cima na cabine, flutue de volta para onde seu corpo está sentado. E então, levante-se e caminhe para a frente da tela. Você deve ser capaz de fazer isso num estado muito forte e confiante. Diga então a seu eu mais antigo que você o esteve observando e que veio com 2 ou 3 meios que podem ajudar a mudar aquela experiência. 2 outras reestruturações do significado ou o conteúdo que o ajudarão a controlá-lo diferentemente agora e no futuro. São meios que o seu eu mais novo poderá controlar com suas percepções atuais, mais maduras. Você não precisa sentir toda aquela dor e medo. Você está mais enriquecido agora do que quando era mais jovem, e aquela velha experiência é só história e nada mais. Ajude o seu eu mais novo a competir com alguma coisa que não podia controlar antes.
Depois volte para a sua cadeira e veja o filme mudar. Passe a mesma cena em sua cabeça, mas dessa vez observe como seu eu mais novo controla a mesma situação com grande confiança. Quando tiver feito isso, você deve andar de volta para a tela e congratular o seu eu mais novo, dando-lhe um abraço por livrar-se da fobia, trauma ou medo. Ponha então esse seu eu mais novo de volta dentro de você, sabendo que está mais rico de recursos do que antes e que é uma parte importante de sua vida. Faça isso com quantas fobias tiver. Então faça a mesma coisa por outra pessoa. Esta experiência pode ser incrivelmente poderosa. Fui capaz de lidar com pessoas que tinham terríveis fobias durante toda a vida e livrá-las de seus medos, muitas vezes em questão de minutos. Como isso é possível? Porque para entrar num estado fóbico são necessárias representações interiores específicas. Se você muda essas representações, mudará o estado que a pessoa cria quando pensa naquela experiência. Para algumas pessoas, alguns desses exercícios envolvem um nível de disciplina mental e poder de imaginação aos quais elas podem não ter tido acesso antes. Como resultado, muitas das estratégias mentais podem, a princípio, parecer complicadas. No entanto, seu cérebro pode operar com esses meios e, através da prática cuidadosa dessas estratégias, novas habilidades podem ser adquiridas. Uma questão importante a ser lembrada sobre reestruturação é que todos os comportamentos humanos têm uma finalidade em algum contexto. Se você fuma, não faz isso por gostar de pôr cancerígenos em seus pulmões. É porque fumar faz com que se sinta relaxado ou mais confortável em certas situações sociais. Você adotou esse comportamento para criar algum ganho para si. Logo, em alguns casos, você pode achar impossível reestruturar o comportamento sem confrontar a necessidade fundamental que o comportamento satisfaz. Esse é um problema que às vezes surge quando as pessoas tentam terapia de eletrochoque para curar o vício de fumar. Talvez devessem levar choques por outras coisas também ruins, como sentir-se sempre ansioso ou comer demais. Não estou dizendo que essa abordagem é ruim, estou simplesmente dizendo que para nós é útil descobrir o intento inconsciente a fim de que possamos satisfazer essa necessidade com mais elegância. Todo comportamento humano, de uma forma ou de outra, destina-se a preencher uma necessidade. Mas antes das pessoas odiarem o cigarro, quero ter certeza de que criarei para elas novas escolhas de comportamento que preenchem suas necessidades sem efeitos colaterais negativos, como aqueles criados pelo vício de fumar. Se fumar os fazia sentir-se relaxados, confiantes ou concentrados, é preciso substituí-los por um comportamento mais elegante, que preencha a mesma necessidade. Richard Bandler e John Grinder elaboraram um processo de reestruturação em 6 passos para mudar qualquer comportamento indesejável que você possa ter em comportamento desejável, mantendo os benefícios importantes que o velho comportamento costumava lhe proporcionar. 1. Identificar o padrão ou comportamento que queira mudar. 2. Estabelecer comunicação com a parte de sua mente inconsciente que gera o comportamento. Entre dentro de si e faça a seguinte pergunta, permanecendo alerta, porém passivo, para detectar e relatar qualquer mudança nas sensações do corpo, nas imagens visuais ou nos sons que ocorram como reação à sua pergunta. A pergunta é: a parte de mim que gera o comportamento X está querendo se comunicar comigo conscientemente? Agora peça a essa parte, que chamaremos de parte X, que intensifique aquele sinal quando quiser comunicar sim, e para diminuí-lo quando quiser comunicar não. Agora teste a reação pedindo para a parte comunicar sim e agora não, até você poder distinguir bem as duas reações. 3. Separar intenção de comportamento. Agradeça à parte por sua presteza em cooperar. Agora pergunte se ela estaria disposta a deixar você saber o que está tentando fazer por você, gerando o comportamento X. Enquanto faz a pergunta, mais uma vez esteja alerta para detectar um sim ou um não de resposta. Anote os benefícios que esse comportamento lhe proporcionou no passado.
E então agradeça a essa parte sua por manter esses importantes benefícios para você. 4. Criar comportamentos alternativos para satisfazer a intenção. Entre agora dentro de si, contate a sua parte mais criativa e peça-lhe que gere 3 comportamentos alternativos que sejam tão bons ou melhores do que o comportamento X. Para satisfazer a intenção da parte com a qual esteve se comunicando, faça a sua parte criativa assinalar com sim quando estiver gerado 3 novos comportamentos. Agora pergunte à parte criativa se estaria disposta a lhe revelar quais são os 3 novos comportamentos. 5. Fazer a parte X aceitar as novas escolhas e a responsabilidade de gerá-las quando for necessário. Pergunte agora à parte X se os 3 novos comportamentos são pelo menos tão eficazes como o comportamento X. Pergunte-lhe, então, se está disposta a aceitar a responsabilidade de gerar os novos comportamentos em situações apropriadas, quando sua intenção precisar ser preenchida. 6. Fazer uma verificação ecológica. Agora entre dentro de si e pergunte se alguma das partes se opõe às negociações que acabaram de ser feitas ou se todas concordam em apoiá-lo. Entre então no futuro e imagine uma situação que teria acionado o velho comportamento. Experimente usar uma de suas novas opções e ainda alcançar os benefícios que deseja. Entre em outra situação que no futuro teria acionado um comportamento indesejável e experimente outra de suas novas opções. Se você receber um sinal de que outras partes se opõem às novas opções, deve recomeçar do início, identificar qual parte está se opondo e quais benefícios ela lhe deu no passado. Faça trabalhar com a parte X para gerar novas opções que manteriam os benefícios que sempre lhe deu e também para providenciar-lhe um novo conjunto de opções. Pode parecer um tanto estranho falar sobre conversar com partes de si mesmo, mas isso é um padrão hipnótico básico que pessoas como Erickson, Bandler e Grinder acharam bastante úteis. Se você anda comendo realmente muito, por exemplo, pode executar um padrão Swish, que fará com que produza novas espécies de comportamento ou poderá identificar isso como um comportamento que gostaria de mudar. Você pode pedir a seu inconsciente que compartilhe com você os benefícios desse padrão no passado. Talvez descubra que usa comida para mudar seu estado quando você se sente sozinho, ou talvez ela ajude você a criar um senso de segurança e o faz relaxar. A seguir, você deve criar 3 novos meios para dar a si a sensação de posse e companheirismo, ou segurança e relaxamento. Talvez possa entrar para uma academia de esportes, onde a estrutura dos eventos torna fácil para você conhecer pessoas e se sentir seguro de relaxar com amigos e, simultaneamente, emagrecer. Além disso, você pode ganhar mais adiante a segurança de saber que está com boa aparência. Talvez você possa meditar e criar uma sensação de unidade com todo o universo, e com essa conexão sentir-se mais seguro e relaxado do que quando comia muito. Uma vez que apresentou essas alternativas, veja se elas se sentem congruentes, isto é, esteja certo de que você está querendo apoiar o uso dessas novas opções no futuro. Se se sentir congruente, essas opções produzirão comportamentos que agora o apoiam para conseguir o que quer, e você não tem de comer muito para consegui-lo. Entre agora no futuro e experimente em sua mente usar essas novas opções efetivamente, anotando o resultado que produzem. Agradeça a sua mente inconsciente por essas novas opções e aproveite seu novo comportamento. Você pode até querer fazer um padrão Swish, recolocando o comportamento que deseja uma vez que descobriu que apoiaria melhor suas necessidades inconscientes do que o velho comportamento indesejado fazia. Você deu novas opções. Quase toda a experiência aparentemente negativa pode ser reestruturada numa positiva. Quantas vezes você disse, algum dia provavelmente olharei para trás e rirei disso. Por que não olhar para trás e rir disso agora? É tudo uma questão de perspectiva.
Reestruturação em 6 passos. Primeiro, acesse a parte da pessoa que foi responsável pelo comportamento. Segundo, instale um sistema de sinal. Terceiro, descubra os benefícios que podem não estar disponíveis para a mente consciente. Quarto, faça a parte criativa em conjunto com a parte responsável pelo comportamento encontrar 3 outros meios para conseguir os benefícios. Quinto, cheque a congruência. Há alguma parte objetando? Sexto, faça a parte responsável pelo comportamento assumir a responsabilidade para atualizar comportamentos alternativos e fazer a pessoa experimentar o comportamento mudado. É importante notar que você pode reprogramar a representação de alguém através de padrões Swish e outras técnicas, mas se a pessoa consegue maiores benefícios com o velho comportamento do que as novas opções que desenvolveu, provavelmente voltará para o velho comportamento. Se trabalho, por exemplo, com uma mulher com inexplicável dormência no pé e descubro o que ocorre em sua cabeça e a fisiologia para criar isso, então ela aprende a dar um sinal a seu corpo de uma maneira que não mais cria dormência, e seu problema estará resolvido. Mas a dormência pode voltar quando ela vai para casa, se não receber mais os grandes benefícios secundários que tinha quando seu pé estava adormecido, tais como seu marido lavando os pratos, dando atenção a ela, massageando seus pés e assim por diante. Nas primeiras semanas ou meses, ele está entusiasmado por ela não ter mais o problema. No entanto, depois de um tempo, já que ela não tem mais problemas, ele não só espera que ela recomece a lavar os pratos, como não massageia mais seus pés e até parece lhe dar menos atenção. Logo, seu problema reaparece, misteriosamente. Ela não fez isso conscientemente. Para sua mente inconsciente, o velho comportamento funciona melhor para dar-lhe o que quer e pronto, seu pé está dormente outra vez. Em tal caso, ela deve encontrar outros comportamentos que lhe deem a mesma qualidade de experiência com seu marido. Ela deve conseguir mais do novo comportamento do que conseguiu com o comportamento passado. Num de meus treinamentos, uma mulher que estava cega há 8 anos parecia invulgarmente habilitada e concentrada. Mais tarde, descobri que ela não era de todo cega. No entanto, tinha vivido sua vida como se fosse. E por quê? Bem, ela sofrera um acidente no começo de sua vida e ficara com a visão muito fraca. Depois disso, as pessoas em sua volta deram-lhe uma tremenda demonstração de amor e apoio, mais do que já tinha experimentado antes em sua vida. Além do mais, começou a descobrir que, mesmo fazendo as coisas comuns do dia a dia, dava-lhe grande reconhecimento quando as pessoas pensavam que era cega. Eles a tratavam de modo especial e assim ela manteve seu comportamento até se convencendo às vezes de sua cegueira. Ela não encontrara uma maneira mais poderosa para fazer com que as pessoas reagissem automaticamente a ela, de uma forma carinhosa e amorosa. Até estranhos tratavam-na como deficiente. O comportamento só mudaria se ela desenvolvesse alguma coisa maior da qual se afastar ou alguma coisa que lhe desse mais benefícios do que seu presente comportamento oferecia. Até agora, estamos nos concentrando nas maneiras pelas quais podemos reestruturar percepções negativas em positivas. Mas não quero que você pense em reestruturação como uma terapia, como um meio de ir de situações que considera más para outras que considera boas. Reestruturação é, na realidade, mais do que uma metáfora para o potencial e possibilidade. Há poucas coisas em sua vida que não possam ser reestruturadas em alguma coisa melhor. Uma das mais importantes reestruturas a considerar são as possibilidades. Muitas vezes caímos em rotinas. Podemos estar conseguindo resultados confortáveis, mas poderíamos estar conseguindo resultados espetaculares. Portanto, por favor, faça este exercício. Faça uma lista de 5 coisas que esteja vivendo agora e com as quais esteja muito satisfeito. Elas podem ser relacionamentos que estão indo bem, alguma coisa no serviço, talvez alguma coisa que tenha a ver com seus filhos ou suas finanças. Agora imagine-as até bem melhores. Passe alguns minutos pensando sobre isso.
Você provavelmente se surpreenderá por encontrar maneiras pelas quais sua vida seria dramaticamente melhorada. Reestruturação de possibilidade é alguma coisa que todos podemos fazer. Tudo o que é preciso é flexibilidade mental para estar alerta para um potencial e poder pessoal para agir. Deixe-me acrescentar um pensamento final que se aplica a tudo neste livro. Reestruturação é outra técnica efetiva que você pode tirar do seu estojo de instrumentos mentais para produzir resultados maiores. Pense nisso num sentido mais amplo, como um processo em andamento, de explorar suposições e encontrar contextos úteis para aquilo que você faz bem. Os líderes e todos os outros grandes comunicadores são mestres da arte de reestruturar. Eles sabem como motivar e fortalecer pessoas, pegando qualquer coisa que aconteça e transformando-a em modelo para a possibilidade. Há uma história famosa contada sobre Tom Watson, o fundador da IBM. Um de seus subordinados cometeram um engano pavoroso que custara à companhia 10 milhões de dólares. Ele foi chamado ao escritório de Watson e disse: "Suponho que queira minha demissão?" Watson olhou e respondeu: "Está brincando? Nós acabamos de gastar 10 milhões de dólares com você." Há uma lição valiosa em tudo que acontece. Os melhores líderes são aqueles que aprendem a lição e põem as estruturas mais fortalecedoras em acontecimentos de fora. Isso funciona para política, negócios, ensino e também na sua vida doméstica. Todos nós conhecemos pessoas que são reestruturadoras às avessas. Não importa quão brilhante seja o céu, elas sempre são capazes de encontrar uma nuvem escura. Mas para cada atitude e comportamento contraproducente, há uma reestruturação efetiva. Você não gosta de alguma coisa? Mude-a. Você está se comportando de uma forma que não apoia? Faça alguma outra coisa. Há uma maneira de produzir não só comportamentos efetivos, mas de ter certeza que eles estão disponíveis quando nós precisamos deles. Aprenderemos como acionar de novo qualquer comportamento útil no momento em que desejarmos, no próximo capítulo. Fim do capítulo 16.